Olá, novamente, queridos alunos de filosofia. Nós estamos aqui com o tema liberdade, quem é o ser humano, um tema extremamente importante para as discussões filosóficas e que perpassa por toda a história da filosofia. E não somente nos dias atuais ela é importante, ainda mais quando nós pensamos no sistema que nós estamos vivendo. Você tem a liberdade de estar aceitando as regras impostas pelas organizações, pelas pessoas que estão tomando, pelos comitês locais, quanto à pandemia. Como você tem a liberdade de romper estas normas. Por isso que a liberdade é um tema muito caro, muito complexo para nós. E ela vai perpassar em diversas discussões e correntes filosóficas. Quando nós pensamos em liberdade, nós pensamos sempre no ato de poder fazer o que bem entendemos, ato de fazer o que a gente acha que é correto ou tomar as escolhas que nós devemos. Mas será que é somente isso? Será que é bem isso, liberdade? E nessa aula nós vamos discutir um pouco disso. Antes de discutirmos, vamos apenas recapitular alguns conceitos que fazem parte da discussão sobre a liberdade. Primeiro, a antropologia. Antropo vem de anthropos, homem, logia, de logos. Ou seja, a antropologia é o estudo do ser humano em seu aspecto mais amplo, o estudo da compreensão e compreensão do ser humano, do fazer humano, do agir humano, do histórico humano. Cultura. Este é um conceito muito importante para nós. Cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças, conhecimentos de um povo, localizado no tempo e no espaço, que pode se transformar. E a cultura também, ela é toda e qualquer construção humana, seja ela material ou imaterial, que o ser humano dá sentido. O conceito de cultura, ele é tão importante que ele basicamente é o que nos distingue dos outros animais. Não é somente a nossa capacidade racional. O homem, o ser humano, é um animal racional. Porém, o que nos distingue e nos coloca como diferentes dos animais é o fato de nós construirmos objetos, representações e darmos sentido. No sentido de cultura, quando nós falamos, eu sempre coloco para os alunos. Podemos ensinar um primata a desenhar, a pintar um quadro. Só que somente o ser humano ele é capaz de desenhar ou pintar um quadro e colocar sentido naquele quadro, naquele desenho. Então o ser humano ele é a construção cultural que nos deixa diferente, nos distingue dos outros animais, não somente a capacidade racional. Até porque os animais, muitos animais têm a capacidade racional, tem uma massa encefálica cinzenta, que é conhecida por cérebro, que dá a razão a eles, são dotados de razão. Golfinho, um animal inteligente. Os primatas são inteligentes, são capazes de até executar alguns comandos ou alguns cálculos que uma criança de 3, 4 anos executa, que aprende, eles aprendem isso. Então, podemos dizer que a cultura é um elemento importante para o ser humano. Nós temos o absurdismo, que é um conceito que tem raiz lá no século XIX e ele é resultando das reflexões do Kierkegaard. E como sistema de crença, Kierkegaard coloca as bases para um movimento chamado existencialista, que é resultado da contrariedade inerente ao convívio do espírito com o mundo, ou seja, é um rompimento com correntes espiritualistas. O darwinismo ele é um conjunto de estudos
relativa à evolução das espécies. É a teoria biológica da evolução de Charles Darwin, a teoria da evolução, que ela é importante e que nos coloca em contato em uma linha cronológica, em uma linha de, como podemos dizer assim, de antepassados intimamente ligados uns com outros, ou seja, nós descendemos de ancestrais comuns que ao longo do tempo a árvore genealógica vai gerando novos galhos devido a mutações que são que ocorrem genéticas que vão dando características a cada novo grupo, a cada nova raça, nova espécie, ou seja, todos nós descendemos de um ancestral em comum e que ao longo de gerações, de mutações, vão criando novos galhos na árvore da vida. O darwinismo é uma teoria que vai surgir ali no século XIX, muito controverso no início, mas que hoje a biologia vem estudando, vem demonstrando a sua evolução, que vocês vão estudar, ou devem ter estudado já, possivelmente em ciências e em biologia. Nós temos algumas questões fundamentais para a nossa reflexão sobre a liberdade e sobre quem é o ser humano. Podemos realmente ser livres? Somos livres e podemos fazer... Como somos livres se não podemos fazer tudo o que queremos? Podemos fazer o que nós queremos? Será que eu realmente sou livre para fazer aquilo que eu desejo? Sou livre para sair, ir no mercado, fazer compras, sem estar adequado com as regras sanitárias vigentes? No mínimo uso da máscara? Será que eu posso? A liberdade é algo sempre limitado. A liberdade me limita, me coloca dentro de uma caixinha, me coloca dentro de regras. É possível ser livre com limites? Será que eu consigo sair e viver sem limites? Ou é preciso limites? Existe mesmo destino para cada um? Somos predestinados? Ou eu sou e faço a minha história? Afinal, o que é liberdade? Os limites da liberdade, quando nós falamos em limites da liberdade, nós estamos pensando nas condições criadas e não criadas pelo ser humano. As criadas são evitáveis. Por exemplo, os limites da liberdade, quando nós rompemos com alguma ordem pré-estabelecida dentro das legislações, dentro da lei, eu posso ser punido com a prisão. A restrição de minha liberdade, do meu direito de ir e vir. Eu posso também ter liberdade. Nós temos aí a questão do vício das drogas, que elas são devido às condições criadas pelo ser humano. Por que vício das drogas é uma condição criada pelo ser humano? Que se eu aceito e me subordino a utilizar drogas ilícitas ou lícitas e que são altamente viciantes, eu não evitei, então foi uma condição de limite que me apeguei dentro dessas condições. As doenças causadas pelo descuido da saúde. Eu tenho também as não criadas, as inevitáveis. Eu não consigo, ao menos não me recordo, de estabelecer onde nascemos. A idade minha, eu não consigo alterar. Eu posso mentir dentro de uma discussão, posso omitir minha idade, mas ela me carrega, ela está junto comigo. A distância, a morte não tem como eu evitar, é o meu limite máximo, não é evitável. A crença no destino, achar que os fatos de nossa vida dependem não do exercício de nossa liberdade, mas da vontade e forças sobrenaturais. Muitos de nós temos a questão da crença no destino, aquele destino que nós vamos ter já escrito. Aí dentro da mitologia nós temos uma série
de mitos, e um dos mitos mais importantes a respeito sobre o destino que nós temos é o exemplo do mito de Édipo, que é muito importante porque demonstra uma discussão sobre a liberdade e a predestinação. Fica aqui a recomendação para a leitura do mito de Édipo. Ele é muito importante para a discussão sobre a liberdade. Afinal de contas, Édipo foi livre em escolher ou, ao tentar fugir do seu destino, acabou fazendo com que ele se executasse? Isso é muito importante a gente discutirmos. E nós ainda temos a questão da crença. Se o destino já está predeterminado, para que lutar por justiça? Podemos pensar, se já está tudo estabelecido, escrito, como que a gente vai fazer? Como que eu faço minhas escolhas? Como que eu posso viver? Como que eu posso ser livre e escolher? Sendo que está tudo escrito, será que realmente eu escolho aquilo ou já estava predeterminado? Como nos responsabilizarmos em desonestidade, em assassinatos, em roubos? Como a gente deve responsabilizar? Foi uma escolha ou estava predestinado? É uma discussão que nós devemos pensar e refletir. E dentro dessa discussão sobre a liberdade, nós temos duas correntes antagônicas. Nós temos, por um lado, as pessoas que defendem o determinismo e, por outro lado, a liberdade do ponto de vista livre. Do lado do ponto de vista do determinismo, que é um conceito filosófico, o determinismo é um conceito filosófico que define que todos os fatos que acontecem no presente são determinados por causas anteriores. Ou seja, tudo aquilo que acontece ao homem ou no mundo é determinado por acontecimentos passados que podem ser de caráter natural ou sobrenatural. Ou seja, é uma carga social, econômica, política, cultural que vai determinar as ações daquele indivíduo. Literalmente assim, podemos dizer assim, uma pessoa que nasce em um determinado conjunto, dentro de uma história, de um espaço, de um território, ele já está determinado a sua vida. Literalmente, aquele que nasce dentro de um bairro periférico, então ele está determinado a ter uma certa limitação, uma certa vivência daquele bairro. Aquele que nasce num bairro de melhores condições, então já está com a sua vida feita, vamos dizer assim. Esse conceito basicamente limita as escolhas. E a liberdade, que vem principalmente de Jean-Paul Sartre, que ele define, um filósofo francês que define que o homem é condenado a ser livre, que coloca que a liberdade, em seu sentido mais geral, designa o estado de estar ou ser livre, e não estar sob o controle de outrem. Estar desimpedido, sem restrições e imposições. Disse que a faculdade que tem o ser humano de escolher ou de decidir segundo o seu próprio parecer. Ou seja, o homem ele tem a sua faculdade de escolher e definir. Voltando à frase de Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. O que ele está dizendo? O homem é condenado a estar escolhendo sempre. A liberdade é uma escolha. Mesmo quando nós temos apenas duas opções, é uma questão de escolha de liberdade. E nós podemos partir de uma pergunta importante. Somos realmente livres? Nós temos realmente a liberdade? Dentro das correntes que nós podemos dizer, a resposta é determinista. A liberdade não existe, pois o homem é sempre determinado, seja por sua natureza biológica, necessidades e instintos, seja por natureza histórico-social, leis, normas, costumes. Nossas ações são sempre determinadas pelos fatores acima. Portanto, a liberdade é uma mera ilusão. É aquela questão que eu coloquei agora. Que o determinismo, ele coloca que você já está pré-determinado. Você já está pré-configurado dentro daquelas condições pré-impostas, anteriores. Você não vai conseguir romper com aquilo que já vem em sequência, como se fosse um script. Você já está colocado dentro de sua natureza social, econômica, política, enfim, dentro da sua vivência
e que as escolhas é uma mera ilusão. A resposta existencialista, o existencialismo é uma corrente filosófica, ela coloca que o homem é sempre livre. Jean-Paul Sartre, ele é existencialista. Embora existam determinismos sociais ou biológicos, o indivíduo possui uma liberdade moral que está acima de determinações. Ou seja, mesmo que ocorra, eu venho a nascer em uma condição social, econômica, política limitante, eu ainda consigo escolher e romper com essas limitações. Eu consigo fugir com as minhas escolhas morais, com as minhas escolhas éticas, e quando eu consigo utilizar as poucas opções que eu tenho, escolher-as bem, eu consigo romper com elas. Ou seja, apesar de todos os fatores sociais subjetivos que atuam sobre o indivíduo, ele possui uma possibilidade de escolha, ele deve escolher, agindo livremente a partir de sua autodeterminação. Eu tenho que escolher, eu que escolho meu caminho, eu determino o que eu quero. Se eu quero romper com os limites daquela imposição, daqueles poucas opções que eu tenho, se eu quero atravessar aquilo, ou se eu quero ficar acomodado e viver naquilo. Eu escolho sair da minha zona de conforto e romper, então eu sou realmente livre. Agora, se eu escolho ficar na minha zona de conforto, também sou livre. Foi uma escolha que eu fiz. Aqui é um exemplo de um filme que mostra, assim, que eu recomendo, que mostra um pouco assim, as duas discussões anteriores, tanto determinismo quanto a existencialista, que é o filme Clique, que vale a pena assistir no sentido de ver como que cada escolha do ator principal, do personagem principal, ocasiona uma série de fatores, porque todas as nossas escolhas vai ter suas consequências, sejam elas morais, éticas ou não. E nós temos ainda uma corrente que nós temos uma resposta dialética dentro dessa questão. Somos realmente livres? O homem é determinado e livre ao mesmo tempo. Ou seja, quando a gente para e pensa dentro da resposta dialética, nós temos as questões determinantes, ou seja, as imposições do meio social, éticas, políticas, e o homem tem as suas escolhas. E nessa perspectiva existe uma liberdade absoluta. Não existe uma liberdade absoluta e nem uma negação absoluta da liberdade. Ou seja, não tem como eu negar que você não é livre e afirmar que você é livre. Você tem uma contrabalança. Embora a liberdade seja restringida por fatores que cercam a nossa própria existência, ela tem que ter consciência. A pessoa tem que ter consciência e compreender que ela está num jogo de balança, de contrapesos. E dentro desses fatores, dentro dessa compreensão, nós podemos escolher o que desejamos e equilibrar as nossas escolhas conforme aquilo que se encaixa. Ou seja, buscar sair do rompimento daquele determinismo, mas sempre buscando novas escolhas. E essa dialética é o que é mais aceito dentro da própria discussão de liberdade, porque nós somos resultados do meio que nós vivemos, porém podemos escolher. Aqui nós temos uma propaganda de cigarro muito comum nos anos 70, 80 e 90, que vem colocando assim: venha ao sabor de aventura e liberdade. Por que essa propaganda que ela usa um termo liberdade? Vem a terra. Ou seja, uma propaganda de cigarro que vem colocar aventura e liberdade associado. E é um uso da palavra liberdade questionável. Será que é realmente uma proporção de um vício que não é benéfico à saúde? Nós sabemos pelas pesquisas científicas que o cigarro ele vem causar uma série de problemas de saúde pública, até mesmo. Será que ele realmente dá aventura e liberdade?
É uma discussão que nós devemos fazer, porque o uso da palavra indistintivamente de liberdade nos dá a impressão de que se eu tenho a liberdade, eu vou utilizar de cigarro. Não. Devemos lembrar aquela parte que nós tivemos aqui no começo. Nós temos as condições criadas evitáveis. O cigarro, nesse caso aqui, ele é evitável. Se não faz bem para mim, para a minha saúde, eu devo evitar. Mas o que nós devemos pensar é nesse termo liberdade na propaganda. Como que ela pode ocasionar um peso. Bem, como nós falamos a corrente existencialista, nós vamos ver algumas características dela, porque esta corrente ela é importante no sentido de compreensão das nossas escolhas. A filosofia existencialista ela apresenta algumas características que merecem ser observadas. E elas diferem de alguns conceitos que nós temos dentro dos nossos estudos. Por exemplo, a existência vem sempre antes da essência. A nossa existência ela vem primeiro que a minha essência. Ou seja, eu existo para ser. A essência humana é construída a partir das escolhas individuais, ou seja, a minha essência, o meu ser é a partir daquilo que eu escolho. Todas as minhas escolhas vão determinar o que sou. A liberdade de escolhas é incondicional. Nós temos as escolhas como incondicional. O indivíduo é o único responsável pelas suas próprias escolhas. Se ela é incondicional, ele é responsável. Se eu faço uma escolha em minha vida, seja ela hoje boa e amanhã se mostra maléfica, ruim, eu que sou responsável, porque fui eu que escolhi, eu que trilhei todo esse caminho. Se eu escolho aquilo que não é bom e eu sei que não é bom, eu sou responsável, porque eu deveria ter escolhido não para ser não responsabilizado. O indivíduo, então, ele tem as escolhas e ele deve ser ele próprio responsabilizado pelas suas escolhas. As escolhas levam inevitavelmente a perdas. Se eu escolhi alguma coisa, eu tive que deixar uma outra de lado. As escolhas da vida levam a um estado de desespero, angústia existencial. Por quê? Sempre que nós escolhemos, sempre que nós nos encontramos frente a um dilema, nós temos um desespero e uma angústia existencial, porque essas escolhas vão realizar a minha essência humana. Se a minha essência humana é a partir de minhas escolhas, esse é o desespero e a angústia que nós temos. Eu escolho uma namorada, um namorado. Eu escolho um trabalho. Eu escolho estudar ou não. Escolho uma profissão. Eu escolho ser uma pessoa boa ou cometer um crime. E essas escolhas que eu vou tendo em minha vida vai me gerando uma angústia, porque elas vão moldando a minha existência. E isso gera um desespero. Se a gente parar e pensar e fizer uma anamnese de todas as nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, nós entramos em um desespero e uma angústia. Nós fizermos um vídeo em nossa cabeça de tudo que nós já escolhemos, tudo que nós executamos, seja o pouco que for, a gente tem uma angústia. E é isso que Jean-Paul Sartre ele discute em sua obra, que essa angústia, esse desespero é uma questão de uma discussão que vai moldar a nossa essência. Então, como estamos dizendo, o filósofo Jean-Paul Sartre, o homem é liberdade, ou seja, cabe ao homem inventar-se a si mesmo. Pelo fato do homem ser livre, é um homem quem faz as coisas, que ao fazer, se torna-se responsável por ela. O homem está condenado a ser livre, pois não há nenhuma certeza, não há nenhuma segurança, e tudo o que fizer é de sua irrestrita responsabilidade.
De fato, o homem sem apoio e sem ajuda está condenado a inventar um homem a cada instante. Nós estamos condenados a nos reinventar a partir de nossas escolhas, as nossas angústias. O desespero é, portanto, o sentimento que há certezas e verdades prontas. É o sentimento de insegurança que impregna a vontade e o agir, pelo fato de ambos serem confrontados com o reino das possibilidades e apontarem para o limite e a liberdade de cada indivíduo. Nós temos esse desespero que aponta esse sentimento. Viver isto, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Uma frase de Jean-Paul Sartre também. Então nós tivemos aí essas atividades. Espero que vocês tenham realizado, estejam realizando ela. Enviem o quanto antes. Qualquer dúvida quanto às atividades, por favor, é só comunicar. É só entrar em contato conosco que nós daremos o suporte. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Bons estudos. Espero que essa discussão sobre liberdade tenha auxiliado a vocês a abrir um pouco maior a possibilidade das discussões. Até a próxima. Fiquem com Deus.